Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia para você sintonizado aqui na tela da TV Sim SBT acompanhando o nosso programa Em Destaque, que hoje fala de um evento muito importante que acontece daqui a pouco na capital do Espírito Santo, mas que coloca o nosso território, o nosso estado, no centro de grandes discussões, inclusive pelo formato que a gente vai ter, então, conhecimento a partir de agora, através do 12º Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais. E isso tem relevância enorme para a gente. O nosso convidado é que vai apresentar fatores importantes sobre isso e muito mais. Dr. Gustavo Cipolatti, que é o presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, a quem a gente agradece muito e dá bom dia também. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Fábio. É uma honra muito grande poder participar aqui do programa Destaque e fico lisonjeado de poder trazer um pouco desse evento, da sua importância aqui para uma rede que nos acompanha. Sim. A gente tem um carinho muito grande, que é a rede Sim SBT. Eu que agradeço mesmo a confiança também de estar aqui. Inclusive, gente, o Dr. Gustavo é anfitrião do dia, recebendo aí, né, tantos convidados, levando à frente esse evento que a gente vai entender a relevância dele. 12º Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais, sediado em Vitória. Doutor, o que isso significa no ambiente, né, jurídico e que discussões ele vai promover a partir, então, dessa reunião em Vitória? Perfeito. Esta é, como bem disse o Fábio, a 12ª edição. Esse ano está ocorrendo aqui em Vitória, Espírito Santo. Nós iremos receber representantes dos 27 estados da federação. O público envolvido no evento, entre palestrantes, colegas inscritos, advogados, procuradores, é um público de mais ou menos 400 pessoas. Nós estamos num momento atual, que é o momento de efervescência do debate em relação ao direito tributário. Uhum. Existe um projeto de nação, que é um projeto muito importante, que é a reforma tributária. A gente sabe, e a percepção social ela não é equivocada, da dificuldade que é para o contribuinte, para o cidadão, e às vezes até para o próprio Estado lidar com essa questão do tributo. O tributo aqui no Brasil, ele tem um sentimento muito negativo. Uhum. Então, isso não é um incômodo só para quem paga, mas é um incômodo também para os participantes do poder público. E um evento como esse, que é o maior evento das procuradorias fiscais, nós temos vários debates, mas esse ano a discussão ela é norteada pela temática da reforma tributária e com esse papel de você ter uma relação mais civilizatória entre o Estado e o contribuinte, mais pautada na ética e buscando também um sentimento de justiça fiscal. Não há nada que deva ser mais bem compreendido de que todos nós estamos no mesmo barco. Uhum. Então o encontro ele tem essa vertente. Existe também uma parte dele que é uma parte prática. Nós vamos ter painéis que debatem a reforma tributária, a questão de federalismo, a atuação cooperativa entre os entes, União, Estado, municípios. E também teremos 6 oficinas práticas. Essas oficinas elas trazem boas condutas e experiências que vêm ocorrendo de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, e esses cases eles acabam servindo aí de reprodução nas outras procuradorias. Então o evento nós vamos ter aqui no dia de hoje, né, a partir do dia de hoje e até quinta-feira, 54 expositores, é um evento bem denso. Nós teremos aí um debate franco e a busca aí de criação de dialética, produção de consensos e ter todo esse espírito evolutivo pensando aí principalmente no bem da sociedade, que é para isso que a nossa função ela existe. Exato. E para ter essa compreensão, acho que é muito importante esse acompanhamento que você está tendo nessa conversa, porque, por vezes, pode ser que você não se sinta presente, não veja que o interesse seja imediato na discussão, por exemplo, né, como é claro para esse evento em Vitória da reforma tributária, mas todos nós vamos sofrer efeitos dela, né? Já estamos, inclusive, de uma maneira ou de outra, tendo esses efeitos já, porque isso rege, né, praticamente toda a nossa vivência em relação ao Estado e ao contribuinte, como o doutor bem colocou aqui,
E de todas as maneiras, nós em algum momento, de várias maneiras, nós somos esse papel do contribuinte para o poder público, nas suas diferentes divisões e hierarquias, enfim, mas nós estamos nesse papel. E entender o processo, sim, através de eventos assim, é muito importante para ter clareza e noção da importância disso, né, doutor? Perfeito, Fábio. Todas as vezes que o Estado se aproxima do cidadão, as coisas funcionam melhor. E a advocacia pública, os procuradores, eles servem também desse elo de comunicação direta. A advocacia pública, quando ela se aproxima da advocacia privada, nós temos um exemplo que tem dado certo dentro dessa sistemática dos cases, que é a questão da transação tributária. Eu digo isso, a transação, ela é um procedimento que o contribuinte ele pode ir direto no Estado para negociar a dívida dele em determinadas hipóteses. E na prática, o que isso gerou? Você desafogou o judiciário. Então, olha a importância, né? Porque tem um custo muito alto. Cada processo no judiciário, um custo dele, independente do resultado das execuções fiscais, é de aproximadamente R$5.000 por processo. E nós hoje no Brasil temos mais de 40 milhões de execuções, grande parte delas não chegando ao resultado almejado. Para o setor produtivo, para o contribuinte foi ótimo, discussões que às vezes se perpetuavam e o contribuinte ele pôde chegar e falar assim, não, está valendo a pena eu poder ir lá no Estado e fazer essa transação tendo todos os descontos, resolvo minha vida, estou com minhas certidões, posso seguir minha atividade e também serviu para o Estado, porque aumentou a arrecadação. Então, são alguns paradigmas, são algumas culturas que a gente tem, de certa forma, que quebrar e evoluir, porque essa aproximação, esse tratamento franco, essa postura do Estado, ela só vem a gerar efeitos positivos para todo mundo. Então, são essas situações que eu sei que o direito tributário ele acaba sendo um direito muito complexo. Não é complexo só para o cidadão, não é complexo só para outros setores, para um médico, para um engenheiro, não. Também é para o tributarista, também é para o procurador do Estado. São milhares de normas, então assim, a gente tem que ir desmistificando. E aí o Estado ele tem essa obrigação de tentar facilitar a compreensão, o cumprimento das obrigações e tornar essa realidade um pouquinho mais suave e também poder que esse dinheiro chegue lá na ponta, compreendendo, né, a sociedade da importância do papel do tributo, que é o que acaba custeando a saúde, a educação, todas essas coisas que a gente acaba tendo aí no nosso dia a dia e que por vezes a gente não valoriza. Exato. E aí, né, nesse momento em que a gente tem a participação do Dr. Gustavo Cipolatti com a gente, né, acaba nos aproximando ainda mais, claro, né, com o papel de fundo, porque daqui a pouco começa já o 12º Encontro Nacional dos Procuradores Fiscais, das Procuradorias Fiscais. Agora, doutor, você falou uma coisa muito importante, né? Nem todos dominam todo o texto, todo o regimento de uma maneira uníssona, então é por isso que encontros vão fazendo até que observações antes não feitas passem a ter um olhar mais criterioso, que o entendimento entre todos fique muito mais, aí sim, nivelado, para poder, então, ter discussões também niveladas, né? Sim. Acho que a relevância de um evento como esse, para vocês mesmos, né, que vivem essa área, né, e regem também em muito as questões do recurso público, fiquem num ponto que a gente tenha avanço, né? Perfeito, perfeito. E, Fábio, existe uma questão que eu acho que expressa isso que você está colocando, que a gente tem que dar previsibilidade e segurança jurídica. Sim. Então, essa é uma situação que ela é muito sensível para o contribuinte, para quem quer produzir, para quem quer empreender. E um dos papéis, uma das temáticas, né, que a gente até está trazendo, a advocacia pública, ela vem trazendo esse debate da necessidade de nós não repetirmos os mesmos erros do passado e que dentro desse ambiente da reforma, aqueles precedentes que já deveriam ser observados naturalmente por conta de decisões judiciais, que eles venham a ser internalizados por parte do Estado. É uma decisão da Justiça que o Estado como um todo, ele não fique ali numa postura que ele entendia como sendo a correta, mas a Justiça diz como sendo ilícita, e que ele, a partir de uma decisão, um precedente qualificado, que são julgados dos tribunais superiores, ele possa
vamos dizer assim, se conformar administrativamente para que aquilo ali não se perpetue em relação a outros contribuintes. Então, existem alguns pontos da reforma, da regulamentação da reforma, que são de extrema importância para o contribuinte, para o setor produtivo, que estão para ser deliberados pelo Congresso, isso no PLP, no Projeto de Lei Complementar 108, em especial os artigos 111 e 112. Eu sei que isso é uma questão técnica, mas esses pontos, eles trazem exatamente isso que a gente está conversando, que é de você ter instrumentos e mecanismos que a administração tributária, o Estado, ele absorva e atua em conformidade com as decisões judiciais. Os erros ou as ilicitudes, elas não podem ficar sendo perpetuadas. Isso gera um custo para o contribuinte, gera uma ilegalidade e gera também um custo para o Estado lá na frente. Isso atrapalha a vida de todo mundo. Então, existem pontos, e nós estamos num momento que é um momento de diálogo, né, de ter um debate franco, de trazer essas questões para a mesa de discussão, que são pontos que a gente tem que estar trabalhando para corrigir, porque esse projeto, que é a reforma tributária, é um projeto de interesse da nação. E a gente sabe que o nosso sistema, o nosso histórico, ele inclusive é rotulado, né, o sistema tributário, de um sistema manicomial. A gente tem essa sensação, então a gente tem que buscar aí consertar aquilo que a gente já tem um histórico aí muito grande de não estar dando certo. Exato. E aí, não é nem questão de percepção, doutor, é verbalizado, né? Na iniciativa privada, até se verbaliza que as áreas contábeis, ou que precisa estar atento, né, às questões fiscais, são até maiores que setores do próprio produção da empresa. Sim. Tamanha é o emaranhado dessas questões que foram construídas ao longo dos anos, sem essa observação, né, de se eliminar os defeitos ou se aprimorar aquilo que estava se propondo, né, novamente. Mas esse momento da reforma tributária, e eu falo do pouquinho que consegui acompanhar, é de que isso tudo, então, seja reorganizado. Reorganiza também para o setor público. Então, isso que precisa ter essa equivalência de informação e trabalho de atualização dos próprios, né, procuradores, inclusive, para que a gente avance ainda mais e não leve esses erros juntos. Perfeito. A reforma, ela traz muitos avanços. Existe aí um objetivo de simplificação, existe um objetivo de atuação conjunta, de facilitar essa questão das obrigações dos contribuintes, mas há pontos que precisam ser melhorados. Então, o sentido é esse mesmo, e nós temos, necessariamente, uma oportunidade hoje de evoluir no sentido de democratizar o poder tributário. O tributo é do povo e para o povo. Então, assim, essa é uma oportunidade. E, por vezes, por ser uma questão estrutural muito ampla, a gente sabe que até os próprios tributaristas, eles têm uma visão, às vezes, muito voltada para uma questão específica, né? É aquele estudo da especialidade. Só que nós estamos no momento para ter aquela visão do macro. Então, nesse momento de visão do macro, é a hora de nós pensarmos, termos um pouquinho mais de cuidado e acertarmos. E uma das coisas que sempre fez falta é a participação, eu digo popular, no sentido de quê? Das instituições privadas, Sim. Por exemplo, da própria OAB, da advocacia pública, nesses centros de poder tributário. A gente sabe, isso aí é um histórico, em relação a qualquer local, em qualquer período do tempo da história da humanidade. Isso não se limita aqui ao Brasil, tem estudos que tratam sobre isso. Tem até um livro, que é um livro muito bom, aquele Por que as Nações Fracassam. Verdade. E eles dizem isso, né? Toda instituição ou toda estrutura de poder que ela é extrativista, de muita concentração de poder, ela acaba se corrompendo. Então, a gente tem que criar se for para reformar mesmo, nós temos que criar uma estrutura de poder, que essa estrutura ela tenha freios, tenha contrapesos, tenha uma visão do setor produtivo. Então, assim, o momento de se discutir e de fazer essa correção é agora. Como é que fica o comércio? Como é que fica o serviço? Como é que fica a indústria? Como é que fica, por exemplo, a OAB, que é representante da sociedade civil? Como é que fica a advocacia pública? Qual é a razão ou sentido prático de nós querermos melhorar se essas instituições, de certa forma, estão sendo absolutamente alijadas do centro de poder? Essa é uma consciência que, quando você vai conversar com um comerciante, com um produtor, com um industrial, ele vai falar, pô, tá errado.
Então, o direito tributário a gente está num momento que dá para você dialogar. E nós temos condições hoje de corrigir essa situação. Está aí a importância de Vitória, então, ser a capital, né, que vai discutir isso através dessa reunião de todas as procuradorias fiscais aqui no nosso Espírito Santo. Na volta do nosso intervalo, a gente continua conversando ainda com o Dr. Gustavo Cipolatti aqui com a gente nessa nossa edição, porque daqui a pouco também ele estará participando da abertura do evento, que não é só hoje, inclusive continua amanhã aqui na capital. A gente vai ter a dimensão um pouco melhor ainda na volta do intervalo, já já. De volta ao nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com o nosso convidado desta manhã, aqui na TV Sim SBT, Dr. Gustavo Cipolatti, que é presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, a APS, que inclusive anfitriã do 12º Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais, que acontece em Vitória. Percebeu que é um encontro nacional? Pois é, relevância imensa sobre essa discussão acontecer no nosso Espírito Santo, né? O evento que começa daqui a pouco, na tarde de hoje. O Dr. Gustavo, inclusive, abriu um espaço para estar aqui nos até colocando a par, né, da importância dessa discussão, que também continua ainda amanhã nesse evento aqui em Vitória. Até para a gente entender que não é uma questão apenas de uma discussão voltada para um público-alvo, se a gente pensar assim. Mas o evento faz circular, aliás, na nossa cidade, muitas pessoas, potenciais turistas, mas que só para o evento já estão ocupando rede hoteleira. É isso, doutor Gustavo? Não, perfeito. É muito interessante e a gente acaba ficando muito feliz pelo trabalho e pela vontade que os nossos irmãos, colegas aí dos outros estados, eles acabam tendo de vir conhecer ou retornar para o Espírito Santo. Quando abriu a oportunidade, então assim, foi até uma indicação, né, dos colegas, olha, gostaria muito que fosse no Espírito Santo, que bom. Porque, de certa forma, o Estado está ganhando uma notoriedade nacional em termos da qualidade de vida. Nós temos aí belezas naturais, o capixaba cada vez mais tem valorizado a sua terra, né, reconhecido aí que a gente está vivendo um momento e passando por uma situação local que eu digo que aqui no Sudeste a gente acaba tendo a oportunidade de viajar por conta da presidência da associação, né? Estou passando aqui pela presidência da associação e realmente a gente está vivendo um momento, né, uma ilha de prosperidade. Então o Espírito Santo ele tem esses atrativos e assim, né, a gente vê que tem alguns outros problemas aqui dos nossos estados vizinhos. Sim, sim. E a gente está recebendo essa turma toda, são quase 400 participantes de braços abertos. Os principais hotéis aqui da cidade, o evento está sendo realizado em Vitória, eles estão esgotados, né? Então assim, a gente fica muito feliz que é um efeito secundário, mas acaba se tornando primário. Sim, sim. E isso vai gerando toda uma movimentação. A gente vem fazendo aí toda a publicidade natural para que a turma não só conheça as nossas praias urbanas, mas que possa também conhecer a nossa região serrana, Santa Teresa, Domingos Martins, Pedra Azul, tem Marechal, então assim, clima ameno. O Espírito Santo tem muita coisa, né? Você tem as Lagoas de Linhares, muitos não conhecem, uma região linda, tem o Caparaó, se você for lá para o norte, né, você tem Itaúnas, então assim, é um estado pequeno, mas a gente tem um pouquinho de tudo, acaba sendo também um estado cosmopolita e a turma tem ficado encantada. O pessoal gosta muito, quer voltar, por vezes perguntando o que faz para poder passar no concurso aqui ou morar aqui. Aí essa estratégia já é boa. Então assim, e a gente fica feliz porque a gente sabe que o turismo é uma atividade que roda, ela acaba aí gerando oportunidade desde o motorista de táxi, de Uber, ao restaurante, ao hotel, então assim, a loja, o comércio. Eu acho que é muito importante isso. Muitos apoiadores e patrocinadores, né, o pessoal da iniciativa privada. Então, assim, toda essa corrente aí de suporte acaba aí gerando esse diferencial e fazendo nesse coletivo o evento dar certo. Então, a gente fica muito feliz aí de estar tendo esse retorno, esse feedback aí desses setores que a gente nem imaginava.
O senhor falou de turismo, muito bem, inclusive, o conhecedor do Espírito Santo, já percebeu, né? Mas, doutor Gustavo, eu já até aproveitar isso, se pode fazer uma breve fala sobre justamente os outros, pelo menos os representantes, né, do poder do executivo, têm falado bastante que a reforma tributária vai trazer impacto na arrecadação e o turismo é essa grande possibilidade de não ter tantas perdas. O senhor que está tão em meio a essas discussões, tem olhado isso também? Ou ainda a gente precisa deixar essa leitura mais densa do que apenas esse ponto? Do que essa faixa, né, de leitura? Fábio, o que se tem em relação à carga tributária do IBS e da CBS é uma carga tributária que se fala por volta de 28%. Então, essa carga tributária, quem hoje presta serviço sabe que vai ter um maior aumento da carga tributária. Então, esse é um fato. E prestador de serviço, por vezes, não consegue ter aquela compensação em relação a gastos, né? Gastos anteriores. Então, eu acho que essa conta, pelo menos na minha visão, ela é uma conta que vai chegar principalmente para os prestadores e para o setor de comércio. Essa é uma situação que ela vai ter que ser enfrentada. A gente sabe que tem um longo período de transição, longo, mas já está passando. Eu nunca vi a vida cada vez corre mais rápido, né? Mas uma hora essa conta vai estar chegando. Sim. E aí a gente tem que, de fato, se debruçar sobre esses temas. Às vezes as narrativas elas pegam e quando você vai ver, a realidade não é aquela. Então, assim, o Espírito Santo foi vítima de uma situação, eu digo vítima porque veio uma narrativa muito forte por conta de Fundap, por conta de guerra fiscal e às vezes até nós mesmos do setor público, vamos colocar assim, os procuradores, a gente não tem acesso aos dados. Então, assim, eu tomei conhecimento que na questão de renúncia fiscal, e sempre o Espírito Santo é apontado como um dos estados beneficiários, né, da guerra fiscal. Sim. Na cadeia dos 27 estados, a nossa renúncia fiscal é a 17ª. Muito menor. Muito menor. Então, assim, essa narrativa veio, nós perdemos, por exemplo, o Fundap ali atrás, e um impacto destrutivo. Então, assim, quando você permite ao Espírito Santo poder ter um pouquinho de maleabilidade, a gente consegue avançar e dar certo. Mas a reforma ela vem muito forte em algumas intransigências. Isso é uma questão que preocupa. Por isso que eu falo assim, estão colocando uma sistemática como se ela fosse linear e como se o Brasil fosse um só. E o Brasil não é um só. Uma régua única. Uma régua única. Isso aí é muito difícil. Então, assim, você precisa de ter o olhar e ter a voz e a sensibilidade com esses setores. Então, assim, são situações que, pelo menos, e cada vez mais a gente vai precisar se qualificar aqui dentro e fazer o dever de casa, até para poder discutir e falar, olha, o que está acontecendo não tem referência na realidade. Exato. E eu falo, quando a gente tem condições de poder andar com as próprias pernas, a gente avança. Ótimo. Tá. Bem, entendeu a importância, né, desse conteúdo, desse encontro e a presença do Dr. Gustavo aqui com a gente. Mas, até para a gente também deixar claro para você, como que esse encontro é preparado, né, os que estarão com a palavra em algum momento, né, durante a realização do evento, que são os grandes nomes que também outros tantos procuradores querem estar presentes e querem trazer essa discussão para eles, estão aí presentes, né, doutor? Acho que você destacaria alguns nomes para a gente, Sim, né? não. Esse evento todo ele vem sendo feito a várias mãos e nós temos aí uma elaboração conjunta, né, uma coordenação conjunta com a nossa Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal, temos um apoio da Procuradoria aqui e houve uma maturação de estudar e tentar colocar um ambiente o melhor possível em termos de discussão. E dentro desse ambiente, nós envolvemos não só procuradores do Estado, mas também procuradores federais, procuradores municipais, a advocacia privada. Isso para poder, dentro dessa ideia de obter os diferentes pontos de vista. Então nós temos, por exemplo, a nossa querida professora Misabel Derzi, que é presidente lá da Comissão Especial de Direito Tributário, né, junto ao Conselho Federal, quer dizer, uma autoridade reconhecida, muito querida e muito preocupada com o sentido republicano, com a questão da reforma. Nós temos um professor da UERJ do Rio de Janeiro também,
super qualificado, Dr. Felipe Renault. Nós temos a nossa conselheira federal aqui do Espírito Santo, a Cristiane Mendonça. Nós temos o nosso ministro que está vindo lá de Brasília, o Marcelo Terto, está ali no CNJ, pessoa com uma visão diferenciada. Temos aqui 2 ex-procuradores do Estado super qualificados, o Jasson e o Rodrigo de Paula. Temos também o procurador-geral do município de Vitória, o Tarek. Nós temos, por parte da Procuradoria Federal, o João Grogonet, que ele é o segundo na estrutura de cobrança. Então, assim, temos o Leonardo Alvim, que é uma das vozes, procurador da Fazenda Nacional também, mais importantes dentro da União para tratar com essa visão da advocacia pública da reforma tributária. Temos a presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a doutora Anne. Então, assim, a gente está fazendo, de certa forma, todo esse emaranhado para poder ter essa visão e essas diferentes concepções em relação a essas temáticas que estão sendo colocadas ali na mesa. Como dito, o evento ali está sendo feito com muito carinho. Nós temos aí nesses 2 dias a participação entre a abertura e o último painel de 54 expositores. Verdade. Que é a questão mais representativa do momento no Brasil. Então, a partir dessa participação inteira e intensa em Vitória. E hoje a gente ficou muito mais perto disso com o Dr. Gustavo Cipolatti com a gente. E claro que não é só falar do evento, mas depois ter todo o entendimento das discussões que dali sairão ou serão mais maturadas, né, para que a gente possa se comunicar, inclusive, com você, através até de um convite que pode ficar aberto para você voltar. Opa, a honra. Para mostrar ao cidadão, seja ele, né, um empresário, um microempresário, um empregado, um CLT ou alguém que, né, tem ali compromissos em entendimentos, porque todos nós sofreremos efeitos sobre isso. Tem, claro, uma abordagem específica, né, através das procuradorias fiscais, mas o efeito é para a sociedade toda. Então, que a gente fique juntos nessa atenção, nesse conhecimento dividido por aqui, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, acho muito importante esse papel informativo da televisão, em especial aí, Fábio, do programa em Destaque, e agradecer novamente ao SBT Rede Sim pela oportunidade e fico muito feliz aí dessa aproximação. Que bom, eu também, ainda mais. Tá bom. Obrigado e bom evento, que ele já está indo para lá, então. Bara, obrigado mais uma vez, doutor. Ótimo, um prazer obrigado. recebê-lo. Prazer A meu. gente também agradece a você que está aqui nessa audiência com a gente hoje, saindo dessa manhã muito mais informado, e o convite para voltar no nosso próximo Em Destaque. Até lá. Até lá. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.